Fala galera, curtindo aqui o Varanda Futebol Debate, um grande abraço para todos vocês. Voltamos direto da Vila Belmiro após o empate do Santos em 1-1 contra o Mirassol na vila mais famosa do mundo. Para 14.300 torcedores, uma renda inferior a R$800 mil, o Santos perde a oportunidade, desperdiça a oportunidade de abrir uma vantagem interessante contra o Vitória. Poderia ter aberto 3 pontos de vantagem para o Vitória e também poderia ter ultrapassado o Internacional de Porto Alegre, que ainda vai jogar nesta rodada contra o Ceará amanhã no Castelão. Olha, uma partida muito difícil para o Santos Futebol Clube. Já sabíamos da qualidade do Mirassol, um time muito bem organizado pelo Rafael Guanais. O Santos começa a partida na frente, numa ligação direta do Lautaro Dias com o Neymar. O zagueiro do Mirassol acaba escorregando, o Neymar avança, sai cara a cara com o Walter e bate no canto esquerdo baixo do goleiro Walter, abrindo o marcador para o Santos Futebol Clube. O Mirassol, na minha opinião, no primeiro tempo, foi até um pouco melhor que o Santos Futebol Clube. O Santos teve chances de fazer o segundo gol, teve chance de ampliar o marcador, mas o Mirassol era um time muito melhor organizado em campo comparado ao Santos. Principalmente jogando pelos extremos. E do lado esquerdo, o Reinaldo deu muito trabalho para o Igor Vinícius. Para mim, o Reinaldo foi o melhor jogador da partida. O veterano Reinaldo, com 36 anos, que depois cavaria o pênalti para o Mirassol. No meu entendimento, o pênalti bem marcado. O Neymar foi infantil, o Neymar não tem cacuete de marcação, a verdade é essa. O Neymar não sabe marcar. Se com 20 anos o Neymar já não marcava bem, imagina agora com 33, com muitos problemas físicos. O Neymar tentou ajudar a defesa e acabou atrapalhando a vida do Santos aqui na Vila Belmiro. Pênalti bem marcado, o Neymar derruba o Reinaldo na grande área. O juiz é chamado pelo VAR e acaba, após analisar o lance, marcando penalidade máxima. O Reinaldo bate baixo no canto esquerdo, o Brazão cai, mas não consegue defender. Portanto, o Santos Futebol Clube acabou, O Santos Futebol Clube acabou levando o gol de empate do jogador Reinaldo. E aí, o Santos ainda tentou no abafa de forma desorganizada. Notamos mais uma vez que o Santos cansou, E dessa vez não precisou nem de 60 minutos de partida. O Santos cansou com 30 do primeiro tempo. É impressionante como esse time do Santos é mal preparado fisicamente, O Santos é um time de jogadores com idade avançada. O Mirassol também tem jogadores de idade avançada, mas a diferença é que do lado de lá, me parece que o trabalho físico é muito bem feito e do lado de cá, os nossos jogadores claramente não aguentam a intensidade de uma partida disputada como essa. Então vimos o Santos mais uma vez pregando e o Vojvoda demora demais para reagir, Ele poderia já ter voltado no intervalo com algumas mudanças. Claramente nós tínhamos o meio-campo ali pregado do Santos Futebol Clube. O Arão correu demais no primeiro tempo, mas é um jogador que também não aguenta os 90 minutos. O Schmidt pregou rapidamente, o Zé Rafael, o Igor Vinícius tomava um passeio do Reinaldo pelo lado esquerdo. Lautaro Dias, por mais que tenha dado assistência para o Neymar, horroroso do ponto de vista técnico. O Neymar é um jogador que fez um bom primeiro tempo, diga-se de passagem. Acho que o Neymar fez o melhor primeiro tempo dele, o melhor jogo dele na primeira etapa, desde que voltou desta última contusão. Neymar estava à vontade, estava fazendo o papel de falso 9 bem feito desta vez. Gostei do Neymar no primeiro tempo, mas aí ele jogou tudo a perder com um pênalti infantil cometido em cima do Reinaldo. Não gostei do Álvaro Barreal. Na segunda etapa, o treinador Vojvoda vem com 2 mudanças ali no comecinho do segundo tempo. Quando o Santos toma o gol de empate, aí o Vojvoda acorda e tem uma atitude de colocar o Robinho Júnior, a torcida gritando, pedindo o Robinho Júnior. O Vojvoda vai lá e coloca o Robinho Júnior e também coloca o Guilherme. E colocar o Guilherme é absurdo, Porque o Guilherme não tem o apoio do torcedor, o Guilherme claramente está com a cabeça baixa, porque o Guilherme é o seguinte, o Guilherme confiante já é um problema, porque é um jogador mediano. A gente sempre falou sobre isso aqui, eu já disse várias vezes sobre isso. O Guilherme é um jogador que quando ele chega ao ápice, quando ele chega ao topo daquilo que ele pode entregar, ele vai ser um jogador 6,5, no máximo. Em grande fase o Guilherme vai chegar a um 6,5. E o Guilherme há muito tempo não vive um grande momento.
E além de não viver um grande momento, tem toda a questão da torcida com o Guilherme. O Guilherme erra e ele erra demais, a torcida cai matando em cima dele. Então, a mudança do Vojvoda colocando o Guilherme foi absurda. O Santos jogou o segundo tempo com um jogador a menos, porque o Guilherme não tinha confiança, não acertava absolutamente nada e muitas vezes fugia da bola, ou seja, ele não queria receber a bola com medo de errar. Então o Vojvoda foi pouco inteligente ao colocar o Guilherme. O Vojvoda ainda tenta o Roleiser, para mim demorou para colocar o Roleiser, coloca o Mike e coloca o Gabriel Bom Tempo. Poderia ter feito essas mudanças muito mais cedo o Juan Pablo Vojvoda. Eu acho que o Santos pipocou de novo na Vila Belmiro, infelizmente o Santos não sabe aproveitar as oportunidades na Vila. O Santos se complica no Campeonato Brasileiro, porque esse time é um time fisicamente muito aquém, entendeu? Então, eu acho que o torcedor do Santos tem muita razão de estar preocupado. Faltam 4 jogos. O Santos tem o Internacional fora. É difícil demais vencer o Inter no Beira-Rio. O Inter também pressionado, com risco de rebaixamento. Depois o Santos tem o Sport aqui na Vila Belmiro. Eu não consigo cravar que o Santos vence o Sport, não consigo mesmo, porque esse time do Santos, volta a dizer, é um time que pipoca na Vila Belmiro. A torcida fez o seu papel, a diretoria fez a festa que tinha que fazer, todo mundo faz o seu papel. Quem não faz são os nossos jogadores que são pipoqueiros. Não dá pra gente transferir responsabilidade. Esses jogadores do Santos, eles não decidem nada. Esses caras não decidem absolutamente nada. É um grupo de jogadores pipoqueiros. É um grupo de jogadores pipoqueiros que tinham, mais uma vez, a faca e o queijo na mão na Vila Belmiro e não fizeram. Ah, é o Mirassol. Não interessa se é o Mirassol. O Santos já perdeu pontos pro Vitória, pro Grêmio, pro Fortaleza. O Santos perde dos grandes, dos pequenos, dos médios. Entendeu? É um time de pipoqueiros o Santos Futebol Clube. E o Neymar estragou tudo, né? Ele colocou oxigênio e desligou os aparelhos nesta noite aqui na Vila Belmiro. E ainda sobre o Vojvoda, falta ao Vojvoda personalidade. O Vojvoda tem errado demais, passou do tempo para o Vojvoda conhecer esse elenco do Santos, não pode ter tantos erros nas escolhas como tem tido o Juan Pablo Vojvoda. E fazendo até um comparativo com 2023, me parece que temos algo muito parecido em termos de treinador. Por quê? O Marcelo era também um cara que conhecia futebol, inegavelmente, mas faltou ao Marcelo Fernandes personalidade na reta final do Campeonato Brasileiro, né? Naquele caso, indisciplina também do Marcos Leonardo, do Jean Lucas. O Marcelo Fernandes não teve pulso em 23 e parece que a mesma coisa acontece com o Vojvoda. Falta pulso para o Vojvoda fazer as mudanças, tirar o jogador A, B, independente da grife desse jogador. Se o Neymar tá mal, ele tem que tirar, não pode ficar com medo do Neymar. O Neymar não pode mandar no Santos, né? Não pode mandar no Santos. O Neymar até aqui é um baita mico do ponto de vista esportivo, não resta dúvida nenhuma sobre isso. O custo-benefício do Neymar é um custo-benefício péssimo para o Santos Futebol Clube desde a sua chegada no começo da temporada, né? Então o resultado não foi bom para o Santos Futebol Clube. O Vitória conseguiu empate no Allianz Parque. A diferença se manteve em 1 ponto. O Santos teve a oportunidade de ultrapassar o Inter. Não passou, né? Igualou em número de pontos, mas o Inter tem vantagem no critério de desempate. E agora vamos acompanhar os jogos do Fortaleza e também do Juventude, que podem colar no Santos Futebol Clube caso consigam vencer os seus jogos nesta rodada. O Santos agora tem o Internacional, Sport Internacional fora, Sport em casa, Juventude fora e fecha com o Cruzeiro. E atenção, que o Santos não deixe para definir o seu futuro na Vila Belmiro contra o Cruzeiro. Porque se depender desses jogadores, já sabemos a resposta. O Santos deve pipocar contra o Cruzeiro na última rodada. E aí, meu amigo, se pipocar precisando do resultado, será novamente rebaixado, infelizmente. Então, tá tudo em aberto. O Santos perdeu uma grande chance de dar um passo largo para escapar do rebaixamento. Esse elenco pipocou mais uma vez. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!